Boa tarde, Baixada Santista. Estamos começando mais uma ação e reação pela sua Santa Cecília TV. Nesta tarde de quinta-feira, hoje dia 4 de novembro. Lembrando que hoje é o dia do oficial da reserva do Exército Brasileiro, também o dia do orientador educacional, dia do escoteiro do Brasil, dia do turismo e dia também do Anjo Lauvier. Então, nesta quinta-feira você pode participar do nosso programa, participando, fazendo as suas perguntas para os nossos convidados no 3224-7017, 3224-7017, ou então no 3224-2944, 3224-2944, você pode participar com os nossos convidados. Os convidados de hoje, temos o prazer de receber aqui o Gilberto Rampon, é o Gilberto do Laboratório, vereador de São Vicente, que hoje participa aqui do nosso programa, vereador do PSB, e também temos a presença, a satisfação de receber o senhor Eronaldo José de Oliveira, mais conhecido como vereador Ferrugem, vereador do PDT, também de São Vicente, diretor, ele secretário-geral dos sindicatos rodoviários, e vamos falar sobre temas importantes na nossa região. Gilberto, obrigado pela oportunidade, boa tarde, seja bem-vindo ao Ação e Reação. Boa tarde, Flávio, boa tarde, colega Ferrugem, da Câmara Municipal de São Vicente, boa tarde a todos que nos assistem através do programa Ação e Reação. Sempre é importante estarmos aqui juntos, passando as notícias, enfim, fazendo um debate gostoso, importante e falando dos nossos trabalhos aqui da Baixada, mas principalmente de São Vicente. Muito bem. Também conosco, o prazer muito grande, Ferrugem, obrigado pela oportunidade, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Flávio, boa tarde, vereador Gilberto, boa tarde a todas as pessoas que nos assistem. E estamos aqui, mais uma vez aqui, um prazer enorme e muito obrigado pela oportunidade. Muito bem, começando, inclusive, vereador, mas falando sobre uma questão importante, que é a questão do transporte na nossa região metropolitana, o senhor como diretor do Sindicato dos Rodoviários, essa questão dessa possibilidade de paralisação do transporte Peruíbe. O que acontece atualmente lá? Pois é, Flávio, a empresa acabou informando ao sindicato de que não haveria possibilidade, não haverá, podemos assim dizer, possibilidade dela honrar com a sua folha de pagamento no próximo 5º dia útil, devido à Prefeitura Municipal de Peruíbe autorizar ou deixar as peruas alternativas trabalharem e circularem junto com os ônibus, uma coisa que vem prejudicando bastante uma cidade pequena, são poucos coletivos e aproximadamente 15 vans, ela vem circulando juntamente com os ônibus, transportando passageiros. E isso vem desequilibrando o contrato operacional, automaticamente a folha de pagamento desses funcionários estão prejudicadas e já houve essa informação, já fizemos contato com o Ministério Público, com a Prefeitura, a doutora Thaisa, do Ministério Público, está tentando agendar uma reunião junto à Prefeitura para que possamos discutir esse problema. Agora, é um problema sério, porque é uma cidade pequena, o nível de emprego é muito pequeno e essa questão realmente ela vem prejudicando bastante. Agora, quando foi feita essa questão do contrato e agora inserido essa questão do transporte alternativo, houve um momento de discussão da Prefeitura para com a concessionária no sentido de implementar essa questão? Se fazia necessária essa questão da implantação do transporte alternativo, até por conta da área a qual hoje Peruíbe ali acaba atendendo a população, havia essa necessidade de ter liberado esse transporte alternativo? Não, na verdade o contrato não prevê transporte alternativo, é o transporte regular urbano, é o contrato de prestação de serviço. O que ocorre é que recentemente, numa discussão de campanha salarial, houve uma greve na cidade de 3 dias, e por conta dessa greve a prefeitura colocou peruas para poder fazer o transporte dos passageiros naquela ocasião, em que estava parado o transporte regular de passageiros, só que a posterior, a volta do transporte, ela não retirou esses alternativos. Então eles permanecem trabalhando e isso vem prejudicando financeiramente a empresa, consequentemente os trabalhadores é que irão pagar com a falta dos seus salários. Engraçado, Gilberto, que quando o Correio parou por 28 dias, o governo não aceitou que entrasse alguém para poder fazer o trabalho do Correio. 28 dias depois, voltaram os trabalhadores e continuou. Agora, prejudicar essa forma, diferente de São Vicente, que houve uma conversa, houve um trabalho nesse sentido com relação ao transporte. E é um outro patamar, uma outra realidade em termos de área, né? Com certeza. Nossa cidade tem 330 mil habitantes hoje e o transporte alternativo, na verdade, trouxe um grande avanço, trouxe um grande benefício para a nossa cidade.
porque fez com que nosso comércio também crescesse muito na cidade de São Vicente. E nós tínhamos um problema sério com a Piracicabana na época, porque a oferta era muito pequena, não é? E nós tínhamos um problema também, municipalmente falando, porque eram muito poucos ônibus. Com o advento do transporte alternativo, com a passagem reduzida, evidentemente, trouxe um grande benefício. Enfim, a população está bastante contente com o transporte alternativo. Em um minuto, em dois minutos, o passageiro chega ao ponto, consegue a perua de lotação, enfim, para fazer a sua viagem. Evidentemente, claro, existem alguns problemas pontuais aqui ou acolá, não é? Mas, basicamente, trouxe um grande avanço, um grande benefício à população de São Vicente, e até uma época houve até, assim, uma conversa muito positiva de trazer o transporte alternativo aqui para Santos, né? Mas não se avançou nisso. Mas o benefício é muito bom, é muito positivo. Agora, Ferrugem, com relação a essa questão, qual é a tratativa junto à prefeita? Como é que está o órgão mediante isso? Porque a partir do momento que a empresa passa a ter essa dificuldade, isso acaba atrapalhando o trabalhador e, consequentemente, o munícipe que acaba utilizando esse serviço. Quais tem sido a tratativa junto com a prefeita? Não resta dúvida, Flávio, que nós estamos tentando, junto à prefeitura, né, estabelecermos ali uma reunião, uma conversa com o Ministério Público também, porque nós entendemos que, na verdade, o grande prejudicado é o munícipe, é o passageiro, né, que, de certa forma, tem lá o transporte regular, e quando ele passa a ser feito por alternativo, não é a mesma coisa. Tá? A gente, lógico, hoje a gente fala, por exemplo, que nem São Vicente, tem lá 368 peruas regularizadas, mas a gente tem um monte de problemas para ser resolvido com alternativo, principalmente na área trabalhista. Não se cria emprego, cria subemprego. E essa é a nossa grande discussão. Você vê lá um companheiro nosso dirigindo uma van lá, ele não tem salário fixo, ele não tem nenhumas garantias instituídas da CLT, não tem férias, 13º, fundo de garantia, não tem um plano de saúde, não tem nada. Então isso não é um emprego, isso é um subemprego. Agora, nós não queremos que isso ocorra também em Peruíbe. Tá? Embora a empresa tenha lá suas garantias através do seu contrato, mas nós, representantes da classe trabalhadora, nós vamos brigar muito para que isso possa ser regularizado. Muito bem. Agora, Gilberto, a respeito de um tema importante que a gente tem discutido muito hoje nos principais meios de comunicação, que é a questão da bebida alcoólica, a proibição da venda da bebida alcoólica para menores de 18 anos. A gente tem visto um trabalho muito forte no sentido de coibir realmente que tanto as autoridades como os próprios comerciantes tenham essa conscientização. É um trabalho difícil, mas que tem que ser cada vez mais incisivo no combate à questão do consumo por parte dos menores em termos de bebida alcoólica. Como tem sido o teu trabalho nesse sentido? É verdade, Flávio, e a tua colocação é muito importante, porque há 2 anos atrás, 2 anos e meio, eu fiz um projeto de lei, uma lei municipal, proibindo a venda e o consumo de bebida alcoólica para menores de 18 anos. Não basta só proibir a venda, né? Tem que proibir realmente o consumo. E agora o governo do Estado, está de parabéns, o Geraldo Alckmin, enfim, conseguiu aprovar essa lei importante, porque nós sabemos que, infelizmente, a cada dia, o jovem inicia o hábito de beber, o vício da bebida, mais cedo. Não é? E traz um problema sério, seríssimo realmente, a questão da família, da sociedade, porque nós observamos aí jovens 10, 12, 13 anos bebendo regularmente, infelizmente. E nós sabemos que isso é muito ruim, porque um vício puxa o outro, enfim. E a gente já tem percebido em muitos hipermercados já com esses avisos, né? Proibida venda de bebida alcoólica para menores, enfim. E isso é muito importante. E com essa lei municipal de minha autoria, vem também reforçar essa questão do governo do Estado, porque realmente bebida é para adultos, né? Não se pode realmente imaginar ou se permitir esse consumo, né? Infelizmente no Brasil as coisas vão rolando, vão acontecendo e tardiamente se toma providência.
Graças a Deus está se tomando uma providência agora, mas esse problema já é antigo, é um problema que não é fácil de resolver, porque a fiscalização também não é simples, vai haver dificuldades na fiscalização, mas é altamente positivo esse projeto do prefeito, do governador do estado, e também, através do meu projeto da Lei Municipal de São Vicente, coibindo a venda e o consumo de bebida alcoólica. Ferrugem, você entende que a conscientização também passa pela família, no sentido de mostrar, principalmente para os filhos, a importância do não consumo antes dos 18 anos? Quer dizer, o que acaba trazendo, os problemas que acabam trazendo as questões da advinda do álcool, Ferrugem? Não resta dúvida, Flávio. Hoje nós vivemos numa vida moderna, uma vida meio maluca, né? Onde a gente não tem tempo para mais nada, é uma correria tremenda. E o que a gente observa é que o conceito de vida moderna, na verdade, ele se altera com muita rapidez. E uma rapidez assim, para uma situação muito preocupante. Percebemos a cada dia que mais jovens utilizam, consomem álcool. E isso, de certa maneira, muitas das vezes, infelizmente, ocorre dentro da sua própria residência. Então, aquela questão do vício social, que tem aquele negócio, não pega nada, está tudo tranquilo, mas, na verdade, acaba trazendo grandes problemas. Um deles, esse da violência no trânsito, principalmente, ocorre justamente por excesso do consumo do álcool. Muito bem. É verdade. Não, só para complementar, claro, a boa colocação do vereador Ferrugem, e é importante salientar que às vezes os pais bebem, e na verdade precisam conscientizar e orientar bem os filhos. O ideal seria que os pais não bebessem, na verdade, na frente dos filhos, ou que até não bebessem. Mas a gente sabe que a bebida é largamente utilizada pelos adultos, nada contra, também nada a favor, na verdade, fique bem claro aqui, mas essa questão do trânsito, quero salientar um pouquinho mais, porque realmente é muito difícil, porque a bebida não combina realmente com o volante, com o automóvel, e tem ocorrido uma série de problemas na nossa cidade, enfim, toda a Baixada no Brasil, porque a gente percebe aí, cada vez que é feito a questão do bafômetro, operação bafômetro, em qualquer local, aí, em qualquer esquina, em qualquer cidade, realmente a gente percebe um número enorme de pessoas que realmente estão assim com a graduação alcoólica elevada. Essa semana também nós assistimos aí, se não me engano foi no Jornal Nacional, um problema até de um policial federal, que ele flagrou um motorista com um índice elevado e não podia fazer absolutamente nada. Então, fica aqui a colocação importante que evite, você que é pai, você que é mãe, não incentive o uso de álcool dentro da sua família. O Ferrugem, passa pela discussão a questão de uma ideia de ampliar, principalmente, o quadro, aumentar o número de funcionários para poder dar uma condição melhor em relação à questão dos ônibus noturnos, para que dê essa condição, dê essa opção a mais para quem frequenta à noite, para as baladas, aumentar o número de ônibus para que possa ofertar um transporte seguro, adequado, até para motivar as pessoas a deixarem de utilizar o carro, Ferrugem? Há essa discussão, porque seria uma forma, talvez, de colaborar também com essa questão da segurança? Nesse momento não existe essa discussão, Flávio, até porque o passageiro do ônibus não é o mesmo passageiro que tem os seus veículos e que se utilizam da noite, gostam da noite, não é o mesmo passageiro. O perfil desse passageiro talvez estivesse migrando aí para os táxis, para os taxistas e tal. Mas eu acho importante que tenha um planejamento para que as pessoas possam ter opção. De repente, eu não quero ir de táxi, eu vou de ônibus, tem que ter o ônibus, até porque é um serviço essencial e, como tal, ele tem que ser planejado para atender a população.